Hoje no Cartório Contemporâneo, os melhores momentos da Concarte, o dia a dia da administração dos cartórios. Um levantamento realizado pelo Colégio Notarial do Brasil mostra que só em 2021 foram realizados 77.112 divórcios consensuais. A pandemia do coronavírus, que impôs o isolamento social e a quarentena, foi a grande responsável pelo aumento no número de divórcios, o maior da série histórica registrado desde 2007. Já em 2020, o primeiro ano da crise sanitária global, o Brasil registrou 76.846 dissoluções matrimoniais, 266 a menos do que no ano passado. O aumento dos divórcios coincide também com a autorização nacional para que os atos notariais de escrituras e procurações possam ser feitos de forma remota pelos cartórios. O provimento 100 do CNJ, ele permite que sejam feitos os atos notariais eletrônicos. Dessa forma a gente consegue promover para a população que eles assinem escrituras e procurações de forma digital. Para que isso aconteça, o cidadão precisa comparecer em algum cartório de notas que pratique esse serviço, acompanhado do documento de identificação, certidão de estado civil, comprovante de residência e um celular com o aplicativo e-notariado já baixado. Nós fazemos o cadastro e o certificado digital ele fica vinculado ao celular do cidadão. Com esse certificado já concluído no celular dele, ele pode mandar a documentação via e-mail ou WhatsApp, pode ser por foto ou PDF, como ficar mais fácil. Nós recebemos, analisamos, elaboramos uma minuta, de divórcio ou do ato que ele queira praticar, disponibilizamos para conferência via e-mail e após o de acordo das partes, nós digitalizamos e postamos dentro da plataforma e-notariado essa escritura para assinatura. O cidadão ele recebe um link via e-mail, onde ele pode acessar e assinar pelo computador esse documento, ou ele pode acessar também a plataforma dentro do celular dele e fazer a assinatura. Após essa assinatura, nós fazemos uma videoconferência, que é conduzida pelo tabelião do cartório, para confirmação de que o cidadão tem ciência do teor do documento que ele assinou e que ele confirma também a assinatura digital que foi realizada. Se por um lado a pandemia foi a grande responsável pelo aumento no número de divórcios, por outro, a flexibilização nas regras de isolamento trouxe esperança para os casais que gostariam de se casar de forma presencial. Desde que vocês imaginaram realizar uma cerimônia formal de casamento, vocês tiveram medo de não conseguir fazer isso de forma presencial por conta da pandemia? Como que foi esse planejamento? Na verdade, foi uma decisão breve da nossa parte, né? Nós não tivemos tanto tempo para pensar no casamento, nós decidimos e casamos. Então, todas as informações já foram dadas quando nós chegamos ao cartório, para poder dar entrada no processo, e aí eles nos informaram que a gente poderia fazer a cerimônia presencialmente. Então, eu acredito que não existiu esse receio. Aguardamos, a partir do momento que a gente agendou, então foi um mês aí de espera para poder a gente conseguir, finalizar o nosso casamento e chegar nesse momento de hoje. Assim, por mais que tenha sido, mais ou menos o período de espera para poder chegar no momento de hoje, nós estávamos um pouco ansiosos para chegar nessa data, né, amor? Isso. E, para finalizar, qual o recado que vocês deixam para casais que também têm a intenção de realizar uma cerimônia formal de casamento em cartórios e se unir? Bom, acredito que seja a organização, pegar todas as informações, mas vale muito a pena. A gente está muito feliz. A pandemia nos trouxe, assim, de uma certa forma, as pessoas estão mais preocupadas com o bem-estar, preocupadas com a estabilidade e procurando
formalizar, oficializar o casamento. Eu tenho exemplos aqui de famílias de casais que já estão com 30, 35 anos de casamento, vieram aqui celebrar o casamento com os filhos, com netos, inclusive, participando também. E eu até fiz a pergunta, qual é o motivo? Olha, doutor, a gente pensou muito como exemplo os filhos, a gente está mais sensível ao nosso bem-estar e resolvemos então oficializar o nosso casamento e escolhemos o senhor. Foi com muito prazer, então vamos oficializar e celebrar o amor e a história de vida de vocês. Assim, as pessoas estão mais humanas, mais abertas, preocupando com mais em si. Exatamente fruto da pandemia que a gente tem observado. Eu digo a vocês que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu conheci essa abençoada na igreja, estava orando quando Deus me mostrou e eu pedi para Deus. Falei, se for do propósito do Senhor, eu me casarei com ela. Eu pedi ela em casamento, ela aceitou e hoje nós estamos formalizando a nossa união. E o recado que eu deixo para vocês é o seguinte, não tenham medo, se unam mesmo, porque esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E hoje eu queria falar um pouquinho do aumento do número de divórcios na pandemia. A gente bem sabe que vários aspectos, como os culturais, sociais, financeiros, de rotina, de habilidades, eles vão ter grande relevância nesse momento. Antes da pandemia, nós vivíamos espaços individuais, muitas vezes com os nossos hobbies, nossas rotinas, nosso trabalho, nosso dia a dia, nossos estudos, cursos, dentre outros espaços também de lazer que nós costumávamos conviver. Com a pandemia, a gente começa um primeiro movimento onde a gente não sabe ao certo como vai ser daqui para frente. Com medo e paralisado, a gente começa a repensar como é que vai ser nossas rotinas, nosso dia a dia, e a partir de como e quando nós vamos fazer aquilo que nos é satisfatório. Aí você imagina, se antes nós tínhamos um trabalho, uma empresa, um local que tinha uma estrutura para que a gente pudesse executar as nossas funções, temperatura, tecnologia, pessoas que falam a mesma língua e que sabem o que é o seu trabalho, muitas vezes 40, 44 horas semanais. Havia quem quase não convivesse com seu parceiro, com sua parceira, com seu companheiro, com sua companheira. Havia também aqueles que muito viajavam, palestras, cursos, aulas e uma infinidade de outras funções que eram agregadas ao dia a dia e fazia com que, com isso, tivéssemos uma convivência diferenciada. No entanto, com a chegada da pandemia, a gente percebeu que as nossas diversas funções tiveram que caber em um lugar só. Muitas vezes 45, 50 metros, 60, alguns privilegiados com 150, 200, 300, que bom aqueles que tinham casa, espaço verde. Que pena para aqueles que não conseguiam, dentro de um espaço tão pequeno, exercer seus vários papéis exigidos. Então nós começamos a disputar por espaço tecnológico, espaço de descanso, espaço de ruído, muitas vezes temperatura. E aquilo que a gente não imaginava que pudesse acontecer, porque no fundo havia aquele desejo de se trabalhar em casa, até que a gente percebeu que trabalhar em casa tinha um custo alto. O custo da convivência, o custo da falta de estrutura, o custo do ambiente, o custo da energia. O trabalho entrou dentro de casa e a casa entrou dentro do trabalho. As atividades físicas foram para dentro de casa e a casa foi para dentro da atividade física. E assim foi com o nosso lazer, e assim foi com os nossos hobbies, e assim foi com aquilo que nós queríamos fazer enquanto havia pandemia. Cada um se virando da forma que fosse possível. Agora imagina, se antes eu saía, tomava banho, me arrumava, ia para o trabalho, movimentava, via o dia, via o sol, via a natureza, convivia com outros, criava vínculos, criava relações. Nós somos seres relacionais, por isso vivemos em bando. E aí começamos a viver restritos, alguns cada vez mais sozinhos, outros em grupos menores,
começamos a sentir saudades daqueles que conviviam com a gente dia a dia. E a pandemia, que se transformou, que modificou, mas não passou, trouxe o desafio da convivência. E aqueles casais que não se viam tanto, agora tinham que dividir o mesmo espaço, com todas as suas outras funções. Se a gente pensar o que fez o número de divórcios aumentar na pandemia, será se a gente poderia dizer que é o espaço, a estrutura, as diversas funções, os diversos papéis, os diversos personagens? Quando a gente fala sobre esse tema, a gente poderia trazer algumas afirmações. Mas mais do que afirmações, a gente traz perguntas de aprendendo agora sobre os nossos espaços internos, porque de alguma forma nós tivemos e fomos obrigados a viver nesse espaço. Quais são nossas novas escolhas? E dentro delas surgiram as variáveis das escolhas divórcio. Se a gente for pensar o porquê que o número de casamentos aumentou, talvez divórcios da família, divórcios do convívio de relações com outros, nós estamos sempre nos relacionando. A verdade é que quanto mais convivemos, mais entendemos como o outro é, como a necessidade do outro é, como o espaço do outro é. E a pandemia não podia ser diferente. Se nós antes sabíamos o que era um convívio em meio aqui, agora nós temos certeza do que é conviver diariamente. Então, fico pensando e, na verdade, me perguntando, né? Se foi na rotina do acordar, das suas atividades, da vida social, dos lugares onde deixamos de ir, por onde deixamos de caminhar, dos almoços que deixamos de ir, das estruturas que deixamos de aproveitar, dos vários locais que provocam em nós imagens, cheiros, sensações de bem-estar, sensações de potência. Agora, com a interferência da pandemia, trazendo para a gente uma restrição da experiência, muitas vezes ao vivo em cores, mas a quem usou outros recursos e buscou no mundo online também se abastecer dessas nutrições. A pandemia, não sei se vai passar, não sei se a nova forma de viver vai ser a que algum dia já vivemos, ou se teremos que nos reinventar. Acho que agora fica para a gente a pergunta de como nós queremos viver. Se antes o nosso objetivo era o ter, agora, mais do que nunca, o ser. E nesse ser, como eu quero estar? Carlos Pomajerski é mestre em Poder Legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, CEFOR, com período sanduíche na Universidade de Harvard, e é tabelião público no 2º Ofício de Ribeirão Cascalheira. Ele falou conosco sobre sua tese de mestrado, A Defesa Cibernética no Brasil. Olá, Dr. Carlos Pomajerski, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda? Graças a Deus, estamos aqui, mais esse programa. Vamos lá. Quais dicas o senhor pode dar para quem escolhe a área notarial e de registro? Primeiramente, eu acredito que você precisa ser vocacionado e gostar. Eu, particularmente, eu digo que eu acordo todos os dias com sangue no olho, sabe? Eu acordo e pode parecer até estranho, mas nos finais de semana eu sinto muitas vezes saudade de trabalhar. A gente precisa entender, claro, que sucesso, dinheiro e todas as outras coisas são importantes na vida, mas você acordar todos os dias para fazer algo que você não gosta, não tem, na minha humilde opinião, não tem fundamento, não vai a lugar nenhum. A dica que eu dou é o seguinte: se você gosta de trabalhar com direito, de resolver o problema das pessoas, de garantir segurança, os direitos das pessoas, aí você busca a atividade notarial e registral.
Sobre concursos para cartórios, quais as normas específicas que são cobradas que podem gerar dificuldades? Bom, concurso de cartório é talvez o concurso mais difícil que a gente tem hoje em dia. A cobrança ela varia muito em relação ao edital que é feito, ao estado que é feito, à banca que aplica aquela prova. Então, todos esses fatores, eles são determinantes na hora da realização. Claro que nós temos um esqueleto, uma estrutura, né, que dividiu basicamente em prova objetiva, prova prática, prova oral e aí depois titulação, algumas entrevistas, né, exame médico, psicológico, psicotécnico e tal. Mas todos esses fatores que eu citei anteriormente, eles levam em consideração. Eu acredito que nem é a questão da dificuldade da matéria, ou da lei, ou da técnica, eu acho que é mais a peculiaridade em relação ao Estado e à banca. Sob a ótica de direito administrativo, pode-se afirmar que as serventias extrajudiciais são consideradas órgãos auxiliares do Poder Judiciário? Eu acredito que na questão de auxiliar, óbvio, a gente auxilia muito, né? Mas eu digo que quando o artigo 236 da Constituição preveu a atividade notarial, a delegação do serviço público, né, ela preveu isso justamente para garantir aos cidadãos uma segurança. E qual seria essa segurança? Na minha opinião, a delegação do cartório, ela é exatamente para garantir que um cidadão, alguém do povo, vai tutelar nome, personalidade jurídica, nascimento, casamento, óbito, a questão dos registros imobiliários e propriedades e a questão do próprio protesto em relação ao nome. Por quê? Imaginem vocês o perigo que seria todas essas informações, não só informações, mas todos esses dados, e tudo isso está na mão do Estado. Se viesse um Estado talvez um pouco mais totalitário, se viesse um sistema um pouco mais pesado em relação a isso, ou que fosse menos democrático, né, ele poderia de uma forma muito mais rápida tomar todas as propriedades das pessoas, acabar tirando direitos políticos das pessoas ou direitos de personalidade das pessoas. A partir do momento que eu apago meus inimigos políticos, por exemplo, eu apago as certidões de nascimento, casamento e óbito deles, não existem mais, não tem mais personalidade jurídica, são indigentes. Se eu quiser perseguir meus inimigos políticos e expropriar os bens dele, qual seria a melhor forma de resolver isso, né? Eu vou para o registro de imóveis, apago tudo que se tem sobre a questão das transações imobiliárias e das propriedades que ele tem, ele fica sem nada. Então, a delegação, óbvio que auxilia o Poder Judiciário, mas, a meu ver, ela é uma garantia do cidadão, ela é o último bastião, digamos assim, de salvação que o cidadão tem. Saber que o Estado, ele não está dominando todos os atos. O que é importante para a gente, família, nome, propriedade, tudo isso que é tutelado pelo cartório vai permanecer na mão da pessoa física. Qual o regime de funcionamento e de remuneração das serventias extrajudiciais? Outra coisa que eu acho bastante interessante, por mais que a gente exerça um serviço público e é uma delegação do serviço público, o nosso regime é privado. Ou seja, isso dá um dinamismo muito maior para a nossa instituição. Eu contrato quem eu quero, eu demito quem eu quero, eu posso apresentar um serviço de excelência e de qualidade, né? Porque com a remuneração desse serviço eu posso investir num maquinário bom, eu posso investir em instrução para os meus funcionários, eu posso investir numa infraestrutura para receber bem os meus funcionários. E é isso, a autonomia privada, que garante. Porque algumas amarras do serviço público acabam muitas vezes incapacitando essa questão da excelência, e nós temos esse privilégio trabalhando dentro do cartório. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui no Cartório Contemporâneo. Seja sempre bem-vindo.
Te agradeço, Duda. Fico muito feliz com o convite. Espero voltar várias vezes. E agradecer também a toda a equipe aqui que participou, todo mundo que está se doando para que o trabalho seja feito também com excelência. Obrigado. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, né, de poder participar e contribuir para esse programa, né, que eu estou gostando muito, estou conseguindo acompanhar, e eu fico muito feliz e espero poder voltar mais outras e outras vezes para tratarmos de outros assuntos, se Deus quiser, com boas notícias para toda a atividade notarial e registral. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumada. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. A procuração é um documento por meio do qual uma pessoa, denominada outorgante, transfere poderes para outra, denominada outorgada, para a prática de algum ato jurídico. Saiba mais sobre a CNR, a Confederação Nacional de Notários e Registradores. A Conferência Nacional dos Cartórios, CONCART 2021, sob a organização da Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR, foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021 em plataforma digital. A programação contou com a presença de especialistas e autoridades de renome para focar em temas atuais e relevantes, assim como os avanços na atuação dos notários e registradores. Nós, do Cartório Contemporâneo, separamos alguns trechos. Veja. É sempre uma honra falar para esse universo de pessoas tão mal compreendidas, com tantos preconceitos ao redor do país e que enfrentam hoje diversos tipos de concorrência com as novas tecnologias, e é por isso que a CNR é importante. A CNR vai buscar, dentro das tecnologias, oferecer a todos os delegatários do país a melhor formação, as melhores orientações e a melhor forma de que os cartórios continuem a ser o passaporte para a democracia. Os cartórios são, nesse país tão grande, com tantas dificuldades,
o primeiro toque de humanidade, de pátria que várias pessoas nesse país têm. É só você ir a qualquer cartório que tenha registro de pessoas. Minha filha, estou com uma filha de 60 dias, a Helena, que eu fui no cartório e uma pessoa evidentemente humilde estava na minha frente, na fila, e na hora de ir, ele sentou e com todo aquele orgulho de pai, disse o nome do seu filho, e na hora de cobrar, ele soube que era de graça, ele ficou tão encantado, mas tão encantado, que quis dar um abraço na moça que estava registrando, e ela, por causa do Covid, falou assim, olha, não precisa. E ali você via, naquele olhar embargado daquele pai, você via ali o que é a democracia real brasileira. Não a democracia de políticos, que não tem nada de ruim, mas a democracia real, a democracia do cidadão. Nós temos aí o STJ, que tem alcunha de Tribunal da Cidadania, e nós temos os cartórios, na verdade, o grande passaporte da cidadania brasileira. Portanto, é sempre uma honra falar aí para essa audiência, e muito obrigado mais uma vez pelo convite. Queria parabenizar a Confederação Nacional de Notários e Registradores pela organização desta 4ª conferência. Eu já tive a oportunidade de passar pelos temas, são todos temas desta conferência muito importantes, temas como, por exemplo, da Lei Geral de Proteção de Dados, como é que os notários e registradores poderiam atuar como mediadores no nosso país, uma função ainda pouco explorada, e também a temática da desjudicialização e a desjudicialização estimulando o surgimento de novas atividades para os notários e registradores. Eu queria dizer que o Conselho Nacional de Justiça está à disposição dos notários e registradores, tem feito inúmeras parcerias, procuramos a todo instante viabilizar os avanços que são necessários para a atividade notarial de registro, porque existe também essa compreensão do CNJ de que os registradores e notários podem sim encampar novas funções, a ideia de que a tecnologia não pode inviabilizar essa atividade que é tão importante, muito pelo contrário, ela pode servir de estímulo para o incremento das atividades já existentes. Existem inúmeros desafios, como o nosso presidente Rogério Bacelar muito bem apontou, mas contem com o CNJ para diminuir os ônus e incrementar os bônus dessa profissão que é tão importante para a nossa sociedade, a profissão de notário, de registrador. Nosso país precisa de segurança jurídica, precisa de previsibilidade, precisa de proteção de dados, precisa de acesso à informação, e tudo isso depende de uma boa atuação do sistema cartorário brasileiro. Essas são as minhas breves palavras. Mais uma vez, agradeço, em nome do ministro Luiz Fux, que preside o Conselho Nacional de Justiça, pelo honroso convite para participar desta abertura. Estamos aqui à disposição dos senhores para parcerias e para estudar formas de aprimoramento da atividade. A confederação, a federação ou o sindicato, ele é importantíssimo tanto no que diz respeito para pleitear, levar os pleitos, apresentar as demandas dos seus associados, para defender os seus associados, para capacitar os associados, quadro de servidores, e também para publicizar. O serviço cartorial no Brasil é muito importante, é um dos serviços de interesse público, privado, com melhores resultados, eficiência, segurança, garantias, tanto para o patrimônio como do próprio cidadão, de serviços, de cidadania, o que é muito importante. E dizer aqui que a confederação, a representação sindical e a federação, para publicizar esses feitos, é de extrema importância.
Eu sempre cito o sal, por exemplo, a importância do sal. Por melhor que seja um assador de carne, lá no Rio Grande do Sul, churrasco, famoso churrasco, pode ter a melhor costela, o melhor assador, melhor carvão, melhor fogo. Se não tiver sal, a cozinha, o melhor prato, o melhor cozinheiro, se não tiver sal. Agora vocês notem que ninguém lembra do sal. As pessoas elogiam o cozinheiro, elogiam o produto, elogiam a cozinha, elogiam a carne, elogiam a comida, mas tira o sal dali. E o serviço notarial, o serviço cartorial, um serviço de extrema importância na vida do cidadão, para a cidadania, e muitas vezes é um serviço que não é lembrado, que não é valorizado. E só poderá publicizar esse serviço e dar a garantia desse serviço é a sua representação, é o seu sindicato, é a sua federação e a sua confederação. Então, portanto, eu faço aqui um chamamento para todos os associados e para a própria sociedade em si, a sociedade brasileira, que depende desses serviços, no sentido de valorizar os serviços dos cartórios no Brasil. Um abraço a todos e foi um privilégio participar desse ato. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. Daverson Paulista, de São Paulo, capital, pergunta: quais documentos tenho que ter em mãos para fazer um testamento? Duda, outro grande questionamento, sem sombra de dúvida, é o que eu preciso levar para o tabelião de notas para formalizar o testamento. Bem, os documentos são simples. Basta o documento de identificação do testador, se houver também certidão de casamento e pacto antinupcial, e os documentos de identificação das duas testemunhas. Por se tratar de basicamente ser um ato declaratório, não há necessidade nesta ocasião, ou seja, na formalização de testamento, de se comprovar a titularidade dos bens que serão testados. Então basta esses que eu falei: identidade, CPF, certidão de casamento, pacto antinupcial se houver do testador e o documento de identificação das duas testemunhas que integrarão o ato do testamento. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail tvcartorios@cnr.org.br. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. Marley Costa, de Chapadinha, no Pará, pergunta: o que é apostilamento? Então, Duda, o apostilamento nada mais é do que a legalização de um documento público brasileiro para que ele produza efeito no país de destino. Lembrando que essa tramitação de documentos, ela se dá nos países signatários da Convenção da Haia. No dia 27 de agosto, foi realizado o primeiro Simpósio Internacional de Sustentabilidade Socioambiental, promovido pela Harris-NR. Separamos um trechinho para você ver. Estamos diante de um momento de rica oportunidade que a Harris, a Noreg e a CNR estão propiciando aos profissionais de todas as áreas de fomentar a compreensão dos vários aspectos relacionados ao registro das florestas públicas no Brasil. Desse modo, seja pela relevância dos temas, seja pela qualificação dos painelistas, fica claro que o objetivo deste simpósio será sempre sentido de alcançar, uma vez que a disseminação do conhecimento, com compartilhamento de trajetórias e experiências profissionais, na verdade, contribuirão para a atualização e o aprimoramento dos registros das terras públicas no Brasil, além de estimular, assim, o pensamento científico
e discutir os temas atuais sobre a sustentabilidade e o registro de florestas públicas. Com efeito, a atividade registral e notorial tem uma grande contribuição a dar no âmbito da discussão desses temas, não só porque é indispensável para a garantia e a segurança dos negócios jurídicos, mas especialmente porque atua de forma a propiciar um ambiente de crescimento, um ambiente de desenvolvimento do nosso Brasil. A importância da atuação dos cartórios para o cumprimento dos objetivos e das metas do Poder Judiciário brasileiro, conforme os parâmetros definidos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, nos leva a rever o próprio papel do extrajudicial para a governança das terras públicas, a formação dos indicadores para a integração de cadastros administrativos e registros públicos, assim como a divulgação de estatísticas nacionais do Serviço Delegado, dos dados integrados com informações e matrículas, bem como a publicação de emendário de leis e normas sobre o sistema climático nacional e o mercado de carbono. Finalizo breves palavras congratulando-me com todos os que estão presentes de forma virtual, mas na certeza de que este encontro alcançará o pretendido sucesso, seja pelo brilhantismo dos painelistas, seja pelo alto nível de comprometimento de todos os que participam deste conclave, que contribuirá para o aprimoramento do registro das terras públicas no Brasil. Desejo uma boa jornada para todos. Unidos com fé, com prudência, com sabedoria, iremos construir um Estado democrático, com direito para todos os cidadãos. De mãos dadas, magistratura e cidadania, Deus ilumine a todos nós. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Tenho fé nos homens, acredito nas instituições. Brasil, meu bem-querer, acreditamos no fortalecimento da democracia. Que Deus nos ilumine. Sobre a importância de fazer o registro de nascentes de água doce, dentro deste projeto que a Harris inicia de contribuir para o registro de terras públicas no Brasil. Nós sabemos todos que as terras públicas integram o patrimônio da nação, são bens comuns a todos e, pertencendo a todos coletivamente, não pertencem a ninguém privadamente. Mas estarem sobre o domínio público significa que essas terras têm uma natureza e um propósito que deve atender objetivos socioambientais, exatamente como está no título dessa nossa reflexão, do painel dessa nossa reflexão. E tudo o que existe nessas terras deve ser identificado, deve ser transparente para que possa ser melhor gerenciado, para que essas terras cumpram a sua vocação constitucional, a sua vocação legal, que é de servir ao bem comum. Mas isso não tem acontecido adequadamente no Brasil, exatamente por falta de um registro, de uma base de dados que contenha o registro de toda a extensão e a quantidade destas terras públicas. Embora devam ser tituladas em nome do Estado, da União dos Estados ou dos municípios, essa titulação não tem sido adequadamente feita. Mas é preciso defender, e daí a importância desse painel, que essas terras sejam progressivamente e prioritariamente registradas em cartório.
sejam as terras públicas de qualquer natureza, inclusive as terras indígenas. Mas é preciso também registrar alguns elementos contidos nas terras públicas. E quero me referir muito especialmente às nascentes de água. As nascentes de água são a fonte de abastecimento de lagos, rios e da água potável urbana. No entanto, muitas e grande parte dessas nascentes estão sendo obstruídas ou destruídas, exatamente por falta de registros adequados numa base de dados transparente e pública que as identifique e permita que o ente público, a União, o Estado ou os municípios, promova aquilo que é do seu dever e que está contido no seu poder de propriedade, que é o gerenciamento adequado destes recursos. O que nós temos observado é que a falta do registro de terras públicas e do que nela se contém gera uma crise de transparência, uma crise de gerenciamento, uma crise que identifica adequadamente qual é a riqueza que é de domínio público. E isto permite, infelizmente, o uso privado de alguns desses bens em proveito de alguns e em detrimento da maioria. E essa é uma situação, portanto, que não serve ao bem comum. Ao tempo em que fui Procuradora-Geral da República, desenvolvemos um projeto que apoiei muito enfaticamente, chamado Projeto Água para o Futuro. Este projeto foi desenvolvido pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso. E este projeto identificou esta falha na prática do registro de nascentes nas bases de dados públicas. O primeiro levantamento a respeito dessa situação, por exemplo, que ocorreu no Distrito Federal, identificou que, num primeiro estudo, um estudo inicial, primordial, haveriam pelo menos 15.500 nascentes de água no Distrito Federal. No entanto, menos de 500 destas nascentes de água constam da base de dados de nascentes de água administrada e gerida pelo Distrito Federal. Isso significa que todo e qualquer empreendedor que vai pretender uma licença para a realização de uma obra pública, pode ser até o próprio Distrito Federal, a construção de uma estrada, a abertura de uma rodovia urbana, ou um proprietário privado que vai construir um empreendimento, ele pede a licença de construção e o órgão encarregado dentro do Distrito Federal verifica na base de dados de nascentes de água se aquela obra obstruirá ou tem o potencial de destruir uma nascente de água. Como apenas 500 das 15.500 nascentes de água do DF estavam registradas, imaginem o potencial que isto causa de destruição das nascentes. O projeto Água para o Futuro começou exatamente com esse propósito na capital do estado do Mato Grosso, diante de uma crise hídrica que ali ocorreu, e essa crise hídrica tinha sido causada exatamente pela destruição de nascentes e obstrução de nascentes ao longo dos anos. O que o projeto Água para o Futuro lá fez foi identificar com imagens de satélite onde estavam essas nascentes e promover a sua desobstrução e a sua recuperação. Isto levou a que esta capital do estado saísse de uma crise hídrica. Em razão disso, apoiei muito enfaticamente esse projeto e o levei a todos os ministérios públicos no Brasil e em toda parte, nos estados, verificou-se a mesma realidade. Esta é uma lente pela qual se examina a crise hídrica que estamos passando no Brasil, a falta de proteção de nascentes de água. O projeto revelou-se tão importante que fui apresentá-lo à ONU na capital do Quênia, porque ali
tem a sede da ONU Ambiente e a sede da ONU Habitações. E o levei também para o Ministério Público do Quênia, porque também a África vive uma grande crise hídrica. E em toda parte no mundo falta água onde antes havia. E isso exemplifica a importância de termos uma base de dados pública, de consulta confiável, transparente, de acesso para todos, de acesso controlável por todos, em nome do bem comum e do interesse público, que a titulação de nascentes pela Constituição e pela lei dá às entidades públicas, significa uma base de dados pública, controlável, ela traz segurança jurídica no gerenciamento de bens dessa natureza. No Brasil, ano após ano, nós temos enfrentado crises hídricas de proporções relevantes. E isto precisa ser enfrentado adequadamente, construindo uma infraestrutura ou uma estrutura jurídica como essa, que pode advir do registro sistemático, prioritário e extensivo das nascentes de água. O registro de terras públicas e também dos elementos que nelas se contêm, como as nascentes de água, que podem estar em terras públicas ou privadas, tem também o potencial de interferir na formação do mercado de carbono e do posicionamento do Brasil neste mercado, dando validade a títulos que podem vir a ser negociados neste mercado. Esse é um mercado muito importante, no qual, no meu entendimento, o Brasil está mal posicionado, exatamente porque não construiu uma estrutura que dê titulação, títulos que possam ser negociados neste mercado, como fizeram outros países. Creio, assim, que os cartórios brasileiros podem e devem assumir a missão pública, e aí é um munus público, de registrar as nascentes, porque esse registro se conecta diretamente com os deveres de proteção da água, do ambiente, da vida humana e da nossa própria sociedade, definidos na nossa Constituição e nas leis vigentes. Também se conecta, como disse muito apropriadamente a doutora Maristela Baione, a diversos dos objetivos de desenvolvimento sustentável que o Brasil pactuou com a ONU para serem cumpridos num prazo certo, em número de anos, com metas e prioridades muito bem esclarecidas naquele documento internacional. Segurança jurídica é um efeito direto desse registro. O registro de nascentes de água, como parte de um programa de registro de terras públicas para fins socioambientais, trará segurança jurídica, gerará efeito direto e positivo para debelar a atual crise hídrica que o Brasil e o mundo vivem hoje e ajudará a preservar o meio ambiente e a vida nas cidades. Vida nas cidades que, no Brasil, como no resto do mundo, sofreu um grande impacto em razão de uma migração muito rápida do campo para a cidade em poucas décadas. E revelou-se que a disponibilidade de água para a vida em comunidade nas cidades não acompanhou a proteção das nascentes de água que forma o manancial de água potável para as populações urbanas. Esse registro terá também um efeito positivo no valor das propriedades privadas e públicas, empreendimentos imobiliários que preservam as nascentes podem ser mais bem avaliados, inclusive condomínios em cidades. Previne problemas, porque muitos imóveis construídos sob nascentes acabam tendo problemas de infiltração, por exemplo, deteriorando o valor da propriedade. E isso decorre muito porque quando se pede autorização para construir aquele empreendimento, a falta de registro da nascente nas bases de dados da pessoa, do órgão público que concede a licença de construção,
não exige a proteção da nascente. Efeitos esperados desse tipo de registro pode ser o fato de que o registro em cartório de nascentes de água incidentes em propriedades públicas e privadas pode incrementar o melhor gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, elevar o seu potencial na preservação dos mananciais de água, ter valor econômico distinto da propriedade e gerar um título próprio para ser negociado no mercado interno, mas também no mercado internacional de carbono. Hernando de Soto, que é um importante pesquisador, escreveu uma obra que considero, e muitos consideram, magistral, chamada O Mercado do Capital. Nessa obra, ele desenvolveu uma pesquisa extensa e identificou que as dificuldades de registro e de titulação de bens e de direitos nos países do terceiro mundo são as causas da dificuldade de gerar riqueza nesses países e é o que mantém esses países como países subdesenvolvidos. É uma obra cuja leitura recomendo a todos. A deficiência na titulação de propriedades, segundo ele, impacta diretamente a economia do país, porque impede que os bens gerem riqueza, gerem crédito e impede a abertura ao financiamento de negócios que gerem renda. Ele descreve nesse livro uma pesquisa feita em 6 países, extensamente, fazendo diretamente a correlação entre registros de títulos de bens que gerem títulos negociáveis com subdesenvolvimento. Em comparação, segundo de Soto, os países que promovem adequadamente o registro de bens e conferem títulos de propriedade ou de posse que podem ser negociados ou que amparam o pedido de crédito bancário, por exemplo, são os que, no Ocidente, têm as economias mais avançadas e são considerados países desenvolvidos e que melhor distribuem renda e riqueza à sua população. De Soto compara essa dificuldade de registro com a profunda desigualdade de classes que existe nos países subdesenvolvidos. A titulação adequada de bens e valores é um grande desafio institucional e legal, sobretudo se ela for feita de modo inclusivo, com o propósito de elevar transparência sobre os bens de uso comum, de modo a incrementar o acesso a eles e a boa distribuição de seu uso. Serve também ao propósito de atestar riqueza, que pode ser convertida em bens de capital, ou seja, bens negociáveis entre as pessoas. No Brasil, muitas leis civis discriminam, no sentido de que permitem o registro de algumas propriedades e vedam a de outras, ainda que por certo prazo. Mas discriminam também porque não incentivam registro de bens e riquezas que estão na posse das pessoas mais pobres e veda a elas a possibilidade de entrarem no mercado. Mas também discriminam quando não estimulam o registro de bens essenciais, dentre os quais destaco as nascentes de água. Esse foi mais um Cartório Contemporâneo. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco em mais um programa. Se você perdeu alguma parte ou não pôde assistir, temos uma reprise segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês semana que vem às 19 horas no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!